Eu vou fazer aqui um resumo rápido, nestes 8 minutos, do que está acontecendo com a democracia brasileira e com a justiça brasileira nestes últimos 4 anos. Primeiro, em 2014, pela 4ª vez consecutiva, 2 vezes com Lula e 2 vezes com Dilma, o povo brasileiro escolheu democraticamente que projeto queria para governar o país. Feita esta escolha, 54 milhões de votos, Aécio derrotado mais uma vez. Qual o movimento que inicia a deputada Benedita da Silva? O movimento de desestabilização da economia, da política brasileira, o jogo do quanto pior melhor, para não deixar Dilma governar, para caçar o mandato de Dilma e colocar no poder Temer e toda esta tropa que está fazendo o que está fazendo com o Brasil. Neste caminho, o golpe que rasgou 54 milhões de votos foi metodicamente planejado, inclusive para garantir 267 votos para eleger Eduardo Cunha, um dos políticos mais corruptos da história do Brasil, deputado Valmir, que recebeu 267 votos destes deputados que estão neste plenário para sentar naquela cadeira e conduzir o golpe contra a democracia brasileira e contra os 54 milhões de votos dos brasileiros. Mas aí, neste período, o que fez o Supremo Tribunal Federal do Brasil? Assistiu de braços cruzados, deputado Jean Willis, um deputado como Eduardo Cunha, com fartas provas de envolvimento com corrupção, deixou que este deputado conduzisse o golpe e tão logo terminou o golpe, aí o Supremo decidiu afastar Eduardo Cunha da presidência. Mas aí o Brasil já estava com as bases da sua democracia em pleno processo de destruição. Aí o Brasil já tinha iniciado o processo de ataque aos direitos dos mais pobres, aos direitos trabalhistas, como o ataque à CLT, já tinha iniciado o processo vergonhoso de venda do patrimônio nacional e de destruição de um projeto de nação. Mas, pasmem, este mesmo Supremo, e com o voto de Minerva da ministra Carmen Lúcia, mudou de posição e, diante de todas as evidências de crime cometidas por Aécio Neves, que foi o candidato deles nas eleições de 2014, o Aécio do helicóptero de cocaína, o Aécio achacando Joesley, que é um empresário também ladrão e bandido, achacando e pedindo dinheiro, gravações dizendo que mataria qualquer testemunha que relatasse aquilo. E o que fez o Supremo? Com o voto de Minerva, da presidente Carmen Lúcia, protegeu Aécio Neves, jogando o jogo político partidário, e Aécio está lá no Senado, e se tivesse voto, só não é candidato a presidente porque o povo brasileiro já deu o cartão vermelho para ele, e ele sabe que não tem votos para se eleger presidente, mas pode ser candidato. E aí nós vamos adiante. Depois desta mudança, eu quero destacar que o STF, o mesmo que impediu Lula, sem crime, de ser ministro de Dilma, autoriza e assiste de braços cruzados Moreira Franco e Padilha, só para ficar em 2 exemplos, como ministro de Temer. E aí segue e vem mais um pedaço da história. Este pedaço diz: a pergunta que eu faço ao Brasil, não há, deputado Edmilson, uma única gravação em que Lula apareça
como Temer, Aécio e outros, pedindo propina. Não há uma única gravação onde Lula apareça dizendo algo ilegal ou antirrepublicano. Não há uma única prova contra Lula. Não há uma única mala de dinheiro, como apareceram caixas de dinheiro nos apartamentos dos ministros de Temer. Agora, todo este conjunto de provas, não serve para nada, porque diante de toda esta anarquia, a palavra é esta: anarquia institucional. Temer segue governando o país vergonhosamente e, de outro lado, o Supremo, por maioria, e a decisão de primeira instância de Moro, que é um juiz parcial e partidário, Lula está encarcerado como preso político. Eu quero saber o que o Moro pensa de Temer, de Aécio, de Alckmin. Deputado Pepe, você já ouviu alguma fala de Moro sobre Temer, Aécio, sobre Alckmin? Outra pergunta: agora que Alckmin não tem o foro privilegiado, o processo dele continua parado, aquele dos 10 bilhões que a Odebrecht entregou para o seu operador financeiro. Sim, é que o Alckmin é o candidato do establishment. Sim, o Alckmin é o candidato dos poderosos. Tem outros candidatos, eles estão todos unidos. Não nos enganemos. Bolsonaro, Rodrigo Maia, Alckmin, Meirelles, Temer, todos estiveram juntos no golpe que jogou o Brasil nesta crise profunda. O povo brasileiro pode ser perguntado em qualquer pesquisa, mais de 90% diz: a minha vida piorou com este golpe vergonhoso que destruiu a democracia brasileira. Nós vamos seguir lutando para libertar Lula. Nós vamos seguir trabalhando para que a maioria do povo brasileiro, que já diz que Lula é inocente, aumente ainda mais em número e em mobilização na campanha Lula Livre. E a pergunta que fica para encerrar minha fala: o presidente dos mais populares da história do Brasil está encarcerado injustamente, sem provas e sem crime. E um presidente carregado de provas e crimes, o mais impopular da história, está no Palácio do Planalto. Isto não é democracia, presidente, senhoras e senhores.